Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Epístola de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nós queremos nessa noite frisar a palavra sacerdócio, porque Deus, o nosso Deus, ele é glorioso. Desde o dia da separação do homem ali no Éden, quando o homem então desobedeceu, foram expulsos do paraíso, o homem distanciou-se de Deus. E Deus precisava reatar, Deus precisava voltar a ter uma intimidade com o homem. Sempre foi iniciativa de Deus a comunhão com o homem. E Deus formou então, por diversas dispensações, vários povos, muitos patriarcas, e aí podemos falar de Noé, Adão, Noé, Enoque, enfim. E chegamos até Abraão, onde Deus formou a partir de Abraão uma nação, a nação chamada nação de Israel, através de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó, no Val de Jaboque, teve seu nome trocado para Israel. Jacó teve 12 príncipes, nós somos sabedores disso. Um deles foi José, que foi vendido, escravo para o Egito, e lá se tornou o grande governador do Egito, socorrendo a sua família, os seus outros irmãos, como Deus dera o próprio sonho a José. E a nação de Israel, ou dos hebreus, como foram chamados, foram habitar ali na terra de Gozém, no Egito, e se tornou uma grande nação, como nós somos sabedores da história. E trocou o faraó morreu, veio outro e outro, através daquelas dinastias, e surgiu um faraó que não conhecia a história de José, e começou a oprimir e castigar a nação de Israel, ou dos hebreus que moravam ali, e Deus enviou então o libertador Moisés. E nós conhecemos a história da libertação da nação de Israel, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho. E eles chegaram ali no deserto após atravessar o Mar Vermelho, e Deus começou a tratar com a nação de Israel, dando estatutos, dando um padrão de conduta. É isso que nós precisamos entender, que as leis dadas por Deus para Moisés, a nação de Israel, são padrão de condutas que a nação de Israel deveria se conduzir através daquelas leis, daqueles estatutos. E Deus então cria ali, através de visões a Moisés, o tabernáculo, e Deus iria se manifestar à nação de Israel agora de uma maneira muito mais pessoal ali no tabernáculo. E eu quero falar para você do ministério sacerdotal, do sacerdócio, onde então Deus começa a se manifestar à humanidade para com Israel no tabernáculo, e lá no Novo Testamento ele quer se manifestar no coração do homem. Então, do tabernáculo ao coração do homem. E nós sabemos que Moisés começa a receber os estatutos, as leis, e lá em Êxodo 29, verso 20, diz a Bíblia que para a consagração do sacerdote, porque era o sacerdote que iria fazer toda aquela liturgia, a manifestação de Deus para a nação. E não era de qualquer maneira que o sacerdote deveria se conduzir no tabernáculo. Ele deveria imolar o cordeiro ou o carneiro, tipificando, apontando Jesus, e pegar do sangue
né, que significa o sangue vertido de Jesus na cruz, e colocar aquele sangue na ponta da orelha direita, na ponta do polegar da mão direita e na ponta do polegar do pé direito, para então ser ele santificado, podendo então ele oferecer toda aquela liturgia e então dirigir aquele culto ao Senhor, quando então a nação receberia a manifestação de Deus. Quando olhamos para o sangue na ponta da orelha, na ponta do dedo da mão, na ponta do dedo do pé, nós podemos entender muitas coisas que o sacerdote deveria ter ouvidos ungidos. Ele deveria ter a sua audição aguçada por demais, uma audição espiritual. Ele deveria filtrar aquilo que ouvia. Para ser sacerdote, não devia ter ele uma interpretação pessoal particular, mas uma interpretação divina. Olha a responsabilidade do sacerdócio. E também deveria ter o polegar da mão direita ali manchado, tocado com sangue, né? Logo nós entendemos aqui que a mão do sacerdote não poderia tocar qualquer coisa. O sacerdote deveria ter muito cuidado com aquilo que fazia com as mãos, porque as mãos tipificam produção, fazer vir à existência, há um significado intrínseco muito grande em relação ao manuseio das mãos, e ela deveria ser santa, porque isso tipificava também o sacerdote. E também no polegar do pé direito. Logo, nós entendemos que sangue no pé significa que nós não podemos pisar a qualquer lugar, que nós devemos observar muito bem aonde estamos colocando a planta do nosso pé. Essa era a liturgia da consagração do sacerdote. Orelha, mão e pé. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que faz e cuidado aonde coloca o pé. E nós estamos entendendo, vendo que a coisa para ser sacerdote não era muito fácil. E lá no capítulo de número 12 de Romanos, versículos 1 e 2 diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, nós podemos dividir esse versículo em duas partes. Para ser sacerdote, agora na dispensação da graça, porque esse é o ministério que Deus nos confiou, o sacerdócio. Aleluia. E para ser sacerdote, nós devemos cuidar do corpo, apresentar o nosso corpo vivo e não morto, santo e não em pecado, agradável e não desagradável. A quem? Ao pai, à mãe, ao pastor? Não, apresentar a Deus. E a segunda parte do versículo, num culto racional, Deus jamais invadirá um ambiente que ele não é aceito. É por isso que Deus deixa então o livre-arbítrio. Mas para ser sacerdote, eu preciso compreender as coisas de Deus. Eu preciso entender o significado da mensagem que eu estou ouvindo. E através de um culto racional, eu racionalizando o que serve, o que não serve, o que devo, o que não devo fazer, como devo me conduzir, enfim, aleluia, viver uma vida de mudança com aquilo que eu estou ouvindo. Esse é o verdadeiro culto racional, aleluia. E não vos conformeis com este mundo, versículo 2, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento. Para ser sacerdote tem que haver renovação na mente. Para ser sacerdote tem que haver renovação no intelecto, antes de ser no sentimento. Ninguém que vai a um culto e escuta lá uma palavra emotiva ou de autoajuda e recebe mudança. Ninguém
recebe mudança quando se ouve a palavra revelada da parte de Deus e num culto racional, oferecendo a Deus o seu corpo vivo, santo e agradável e transformando a renovação do entendimento. A partir do momento que você ouve, você recebe a transformação para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Para ser sacerdote, aleluia, é algo extraordinário, porque Deus, através do tabernáculo, conduziu a nação de Israel pelo deserto e o povo de Israel até o momento em que se desviou, voltando lá Esdras, Neemias, a reconstrução do templo, enfim, muitos judeus, até mesmo sacerdotes, o clérigo, né, o sinédrio daquela época, todos eles fizeram um grande esforço para trazer toda aquela liturgia novamente. Aí surge Jesus. E Jesus, pela sua grande misericórdia, quando ele recebe aquela mulher apanhada em adultério, quando seus acusadores com pedras na mão estão prontos a abatê-la, jogando pedra, perguntam a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, o que devemos fazer? Jesus levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Logo todos foram embora, diz o texto bíblico. Logo nós vemos aí, nesse exato momento, que a lei, aleluia, ela vem, ela chega até Jesus, e a partir de Jesus, no pronunciamento, aquela mulher que diz: mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais, começa a dispensação da graça. Aleluia. E aí Deus quer habitar dentro do homem, no sacerdócio. Significa dizer que naquele tempo da lei, tinha que fazer aquela liturgia, tinha que consagrar o sacerdote e ele lá, então, tinha a manifestação de Deus. Hoje, nós, pelo véu rasgado do templo de alto a baixo, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, nós temos o direito de chegar diante de Deus como sacerdote real, como sacerdócio da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso ambiente aonde vivemos, como sacerdote de Deus, aleluia, e sentir a presença poderosa e soberana do nosso Deus. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? Opa, na lei era no tabernáculo, agora é o nosso corpo, que é o templo da presença de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Logo eu entendo que eu preciso do sangue na minha orelha, que eu preciso do sangue no polegar direito, que eu preciso do sangue no meu pé, para me conduzir a não perder essa presença extraordinária do Espírito Santo de Deus. Aleluia, sagrado, parte mais íntima do ser humano, aleluia, que habita em vós, provenientes de Deus, não sois de vós mesmo, uma realidade. 1 Coríntios 6, verso 19, termina dizendo que nós não somos de nós mesmos. Significa dizer que nós não nos dominamos mais, nós não vamos fazer mais o que nós queremos, porque agora quem nos domina é o Espírito Santo do Senhor, que habita dentro de nós. Ele tem a primazia, ele pode todas as coisas, e nós apenas seu servo, como um verdadeiro tabernáculo na dispensação da graça, carregando o Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que formos cometer um delito, devemos lembrar que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Diz ainda: fostes comprado por bom preço. Aí eu pergunto: você foi comprado por ouro, por prata, por um automóvel do ano, uma motocicleta, por dinheiro da Mega Sena? Você foi comprado pela posição que você ocupa, pelo cargo, ou você foi comprado pelo sangue maravilhoso de Jesus? Aleluia.
Aí diz a Bíblia: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu posso glorificar, eu sendo tabernáculo de Deus, eu posso glorificar a Deus andando seminu? Eu posso glorificar a Deus andando de qualquer jeito, falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa? Absolutamente não. Agora sou eu o tabernáculo no tempo da graça e sou eu o sacerdote do meu lar. Aleluia. E essa é a função do verdadeiro cristão. Aleluia. E glorificai a Deus no vosso espírito. O espírito aqui está falando de intelecto, os quais pertencem a Deus. Se a minha mente pertence a Deus, se o meu corpo pertence a Deus, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Nós vamos ver a consagração sacerdotal e nós vamos entender que nós somos o sacerdote, passando por um culto racional e apresentando de maneira física ao reino espiritual, se apresentando de maneira física ao reino espiritual, sacerdote racional para ser cheio do Espírito Santo, do tabernáculo ao coração do homem. O Espírito Santo precisa dominar o cristão, para que o cristão pertença verdadeiramente a Deus. Aleluia! Por isso que nós estamos frisando que cada dia mais nós precisamos de Deus na nossa vida, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que possamos ver então a verdadeira e real diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque não podemos nos enganar. O próprio Deus não se deixa escarnecer. E ninguém engana a Deus. Ora, se ele não está dentro de nós, ele está fora. E ele só vai salvar aquele que estiver com ele dentro, o Espírito Santo dentro do homem. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus está fazendo um paralelo aqui de luzes e trevas. Deus está dizendo que ele nos tirou de lá, das trevas, e nos conduziu à maravilhosa luz, para que eu e você, como sacerdote de Deus, na dispensação da graça, venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, que escutou essa palavra. Entenda que não é de qualquer jeito para receber a manifestação de Deus, para Deus operar. E entenda que cheio do Espírito Santo você é invencível. Receba essa palavra, em nome de Jesus.